Pessoal, boa tarde. Quero, antes de mais nada, parabenizá-los por estarem aqui no sábado à tarde para ouvir falar de literatura, mais especificamente literatura produzida por mulheres em Mato Grosso. Acho que assim, para fazer isso, tem que gostar muito, querer, tem que ter vontade, curiosidade de conhecer esse universo tão mato-grossense e ainda tão desconhecido. Bom, eu sou Marli, professora do Instituto Federal, aqui do campus Cuiabá, até ontem, e a partir de segunda-feira eu retorno a Sinop para auxiliar a instituição na implantação do campus daquela cidade. É a minha cidade, mato-grossense, né? Quando eu vim para cá, 30 anos atrás, eu fui para o nortão do estado. Então, agora estive em Cuiabá, mas pretendo retornar. Não é uma transferência, não é um pedido de remoção, é apenas um convite que eu atendo, e atendo com muita alegria. Então, vamos lá. Falar dessa literatura produzida por mulheres em Mato Grosso, antes de mais nada, falar de um esquecimento histórico, de um silenciamento dessas vozes femininas aqui no estado de Mato Grosso. Não somente aqui, esse fenômeno não é um fenômeno local, ele é um fenômeno nacional, ele é civilizacional. Tá? Ele aconteceu no universo todo. A presença da mulher na literatura, ela foi durante muitos séculos preterida mesmo. Então, você tem a seguinte impressão, né? Quando você começa a se debruçar sobre o tema, você vai para Rubens de Mendonça. Acho que de manhã vocês ouviram a fala da professora Yasmin. É o nosso o primeiro historiador, quem primeiro foi lá e compilou e trouxe à luz, né, tudo o que foi produzido até o período da década de 60 e 70. Pois bem, quando você começa a verificar essa historiografia, você pensa, será que não existiam mulheres? Era um estado só de homens. Cadê essa mulherada? Né? Então, essa questão dos estudos de gênero, só para situá-los assim rapidamente, tá? Eu, já no meu mestrado, eu comecei a trilhar por esse caminho, para ver o que acontecia no Mato Grosso. Me dediquei ao estudo de uma poetisa popular, vinda do povo, e que não tinha expressão e representatividade nenhuma na academia, o que se considera o cânone, né? Não estava na universidade, não estava reconhecida. Então, a inquietação era, mas não há qualidade estética nesse texto? Precisamos ver isso. Então, junto com o meu orientador, fomos e buscamos, sim, a qualidade estética literária que havia nesses poemas. Então, a partir de então, esse tema, ele ficou. Ficou aqui, eu fui mergulhando, fui me aprofundando no tema e descobri uma poetisa aqui de Cuiabá, lá no século XIX. Então, esse recorte, ele... no Cuiabá, o som falha para vocês aí? Não? Tá tudo bem? Porque aqui para mim às vezes parece. Então vocês dão um alô, qualquer coisa. Aí, essa poetisa, Elisa Alberto, ela não aparece em historiografia nenhuma. Então, eu vou voltar às vezes ao que a professora Yasmin falava pela manhã. Tá? Então, nós temos Rubens de Mendonça. Tá? Deixa eu só voltar aqui, dar um pulinho aqui para vocês acompanharem. Rubens de Mendonça, já volto nele. Lenine Póvoas, Ailda, aqui. Rubens de Mendonça, esse livro verde, esse daqui. Esse é lá, o berço. Você vai lá buscar, se você quer saber dos primeiros
onde aconteceu. Nada. Curiosamente, o Lenine Póvoas, ele traz mais mulheres do que o Rubens, que se propõe a escrever literatura mato-grossense. Vejam, literatura. O Póvoas, ele vai falar de mato-grossense. Para minha surpresa, o Lenine Póvoas traz mais mulheres. Traz mais mulheres. Num capítulo muito sucinto, muito pequeno, então já há um equilíbrio mais razoável. Depois, nós temos a Hilda Gomes Dutra Magalhães, que foi uma professora da Universidade Federal, que se propôs a escrever a historiografia literária mato-grossense de todo o século XX. Então, claro, é um projeto audacioso, de fôlego, todos eles, para vocês pesquisadores, alunos que têm esse desejo de conhecer essa história, todos eles têm o seu mérito, têm o seu valor. Mas ao final desta exposição, de menos de 1 hora, vocês vão concordar comigo de que toda essa historiografia está furada. E eu venho aqui, na Academia de Letras, assim, com muita alegria dizer isso para vocês. Porque eu quero que vocês amanhã digam, olha, essa pesquisa que a professora Marli fez sobre as mulheres que publicaram poesia em Mato Grosso, já está furada também. Porque ela esqueceu da fulana, da beltrana, não sei de quê, não sei de quê. Certo? Então, pode, acho que é bom. Obrigada, professora. Então, é desse modo mesmo, vocês sabem, que o conhecimento vai sendo produzido, que as gerações vão se sucedendo e uma vai sempre dando um passo além, né, da anterior. Então, o Rubens de Mendonça, a história da literatura mato-grossense deste pesquisador é basicamente uma literatura mato-grossense produzida por homens. Salva referência às prosadoras Maria de Empina Lobo Duarte, por sua dedicação à revista A Violeta, que vocês viram hoje de manhã, e Vera Yolanda Randazzo, e as poetisas Maria de Arruda Miller e Amália Verlangieri. Vejam, poetisas, 2, somente 2, tá? A obra refere-se do início ao fim a nomes masculinos. É uma beleza. Você fala, uai, não existiam mulheres. Pois bem, o Lenine Póvoas, então, naquele capítulo pequenininho que eu falei para vocês, ele já vai falar da Benilde Borba de Moura, da Amália Verlangieri, da Guilhermina de Figueiredo e da Vera Yolanda Randazzo, prosadora. Então, ele já traz 4. Opa, já dá uma melhorada, né? O Carlos Gomes de Carvalho, que é um imortal aqui da academia também. Ele faz um mapeamento bastante pormenorizado da poesia. Este, sim, se dedica exclusivamente a trazer os poetas de Mato Grosso. Então, veja o título, A Poesia em Mato Grosso. E ele traz 107 poetas que, segundo seus estudos, realizaram 2 séculos de poesia no estado. Dentre os nomes apresentados por Carvalho, menos de 10% são mulheres. Estou chamando a atenção a isso propositalmente, tá? A Hilda. Então, pessoal, eu vou fazer a apresentação desse modo, lendo alguns fragmentos e comentando. A Hilda, então, bom, quando eu cheguei na Hilda, né, a gente pensei, beleza, agora uma mulher pesquisadora, né? Uma professora mulher. Eu acho que agora teremos aqui uma safra um pouco mais significativa. Vamos ver. Registra apenas a produção lírica de Arlinda Morbeck. No período que abrange as décadas de 30 a 60, a pesquisadora faz referência ao nome de Amália Verlangieri. Beleza? Então, temos 2. Como participante da revista Ganga, em companhia de nomes como Vladimir Dias Pino e Silva Freire. Os textos em verso da poetisa Amália não aparecem transcritos. Ela só é citada. A Arlinda Morbeck, sim,
Ela tem lá poemas transcritos, comentados, existe alguma crítica e tal. Mas é só. Bom, essa obra da Hilda é contemporânea, é a mais recente. Então, se você pensa assim, que é uma obra referencial para os estudos literários em Mato Grosso, o texto de Magalhães apresenta um protagonismo acentuadamente masculino nas páginas da literatura mato-grossense da primeira metade do século XX. Então, eu estava mesmo sem rumo, né? Falei, poxa vida, mas cadê o negócio? Onde é que eu vou encontrar essa mulherada? Como vocês sabem, Yasmin Nadaf é a pesquisadora. Aqui esteve com vocês, deste estado que é reconhecida nacionalmente pelo seu trabalho, uma vida praticamente, né, dedicada à pesquisa da produção literária feminina em Mato Grosso. Tá? Em sua generosidade me recebeu, me emprestou todo o material, abriu as portas mesmo do seu acervo, e eu sei que ela faz isso com todo e qualquer pesquisador que tenha, de fato, interesse, desejo e vontade em trabalhar nessa linha. Então, lá com a Yasmin, claro, eu já tinha esse livro dela, tal, já tinha acompanhado em alguns eventos, ouvido as falas, e cheguei até ela. Nesse Presença de Mulher, a Yasmin, alguém aqui deve conhecer, vocês devem ter visto já, ela traz uma série de artigos nos quais ela fala sobre essas mulheres, a presença, e traz uma certa crítica, alguns poemas comentados, mas ainda não aparecem todas. E a própria Yasmin, então, é que me oferece esse material. Ela disse, olha, Marli, está aqui. É isso aqui. Divirta-se. E eu me diverti. E eu fui parar no século XIX. Tá? Então, lá no século XIX, nós encontramos Elisa Alberto, que é uma poeta de quem pouco ou nada se sabe, nem quando nasceu, nem quando morreu, nem se casou, se não, se isso, se nada. Mas temos os registros, então o que conta é os 2 poemas de Elisa Alberto publicados no jornal chamado O Liberal, na época, no século XIX, aqui em Cuiabá. É válido, né, é o certificado, pronto. É válido como pesquisa, vai para a tese. Bom, vejam vocês. Então, eu tinha uma poeta do século XIX. Isto era bom para a minha tese, certo? Dava peso, né? Era um ganho. Eu precisava desses 2 poemas. Os 2 poemas são poemas de amor e de amor romântico. Então, vejam que, naturalmente, o recorte se deu por aí. Eu não tinha mais muito o que querer, sabe, inventar. Não, mas não é esse o recorte do que essas mulheres escreveram e etc., que me interessa. Eu quero, por exemplo, poesia social. Ok, muito bem, mas aí eu não teria o 19. Percebem? Então, eu tinha Elisa Alberto, no século XIX, com 2 poemas publicados. Eu não abri mão. Então, naturalmente, esse foi o tema. Okay? Então, vejam, aquilo que eu te falava antes, cadê as mulheres? Então, de toda essa pesquisa, esse trabalho revisionista, a conclusão é essa. Então, embora elas não tenham publicado em jornais, revistas ou em livro, tanto quanto os homens, as mulheres mato-grossenses, como as brasileiras, escreveram sempre que puderam e fizeram da escrita um meio de dizer os seus sentimentos e também de manifestar esteticamente as emoções que inspiravam o exercício poético. Então, elas existiram sim, elas apenas não estão lá nas historiografias. Então, dentro dessa linha de pesquisa,
que contempla os estudos de gênero, numa linha bem moderna. Essa é uma das questões. Revisar as obras canônicas, o discurso crítico que as legitima como tal, que aqui no nosso caso, Rubens de Mendonça, Lenine Povas, o Carlos Gomes de Carvalho, não, está aqui. Então, isso é o que é o válido, isso é que é o bom, sabem? Esses conceitos de valor estético. Então, o revisionismo, ele faz isso. Bem como o discurso da nossa historiografia, do ponto de vista de sujeitos que falam explicitamente do lugar de onde se constitui e se posicionam como mulheres. Então, foi isso que eu fiz. Tá? Isso que a pesquisadora mulher faz quando ela vai lá vasculhar esse passado, xeretar nessa história toda, que acaba refletindo aqui, né, nesse nosso modo de ser hoje. Okay? Referentes concretos e empíricos de tudo o que tem sido dito, presumido ou teorizado sobre sujeitos femininos. Significa viabilizar novas interpretações, significações, e nesse processo entender e explicar o que sabemos e como sabemos, de forma a divisar outros saberes possíveis. Então, um aspecto que sempre pega muito quando se fala, não em feminismo, porque essa é uma expressão que vocês sabem, não cabe mais nos estudos teóricos de gênero, né? Se fala em escrita da mulher, tá? Se fala em diferença, não se fala em homem ser melhor, mulher ser melhor, não é isso. Fala-se na diferença natural mesmo, entre estes dois contextos, tá? Pois bem, e aí nós temos uma tabela que é... Gente, estou me sentindo... Sabe aquele negócio de... Tá esquisito, não tá? Não. Não é... Estou me sentindo feia. Estou me sentindo estranha. Tá, vai lá. Essa, então, é a tabela que desbanca todas as historiografias anteriores. Vocês vão sair daqui hoje... Toda vez que vocês ouvirem falar Rubens de Mendonça, Lenine Povas, Carlos Gomes de Carvalho, Hilda Magalhães, vocês vão dizer, olha, reconhecemos o valor dessa obra, tal, mas existe, pelo menos na lírica, nas poetisas mato-grossenses, uma nova lista de mulheres que produziram. E há registro dessa escrita. Tá? Lá no século XIX... Elisa Alberto, no primeiro 20, vocês sabem que nas pesquisas, um século, nós o subdividimos e aí o chamamos assim, primeiro 20, segundo 20, também não sabia. Então, no primeiro 20, viemos até Maria Santos Costa Aguirre, tá? Nasceu em 18, aí vocês têm... eu segui o registro natalício, tá? Para colocar essa ordem. Nós vamos falar hoje... aqui, do 19, do primeiro 20, da Maria de Arruda Miller, do segundo 20, da Amália Verlangeri e da Marta Helena Coco. Essa é uma escolha aleatória que eu faço para trazer para vocês? Não. Eu tive que selecionar, porque não daria tempo de falar de todas, ou eu falaria só assim, não poderíamos comparar nada, nem aprofundar em nada. É uma escolha que eu faço pensando em revelar para vocês um modo em que fique bastante clara a ruptura, mas que também apareça a continuidade. Então, qual é o título dessa pesquisa? Ruptura e continuidade em 3 séculos de poesia feminina em Mato Grosso. Então, como esta mulher se expressou nessa forma estética poética? Como foi isso? Tá? E vocês estão lembrados que o tema, o recorte é o amor. Tá? Porque a Elisa Alberto, lá no século XIX, como ela falou de amor? Como era permitido a uma mulher falar de amor, sobre o amor, no século XIX?
aqui. Como ela fala hoje? Está mais fácil para sabermos como ela fala hoje. Né? Como ela falou aqui, nesse primeiro 20, ela falou de um modo muito mais assumido, como um sujeito do seu dizer, ou ela ainda falou quase que como um objeto, que a mulher sempre foi na literatura, o objeto cantado pelo poeta homem. Ela não foi o sujeito. Então, eu falei para a minha orientadora, mas, professora, não é meio óbvio que lá no 19, ela vai falar do amor de um modo contido, e aí depois nós vamos perceber uma ascensão gradual? Eu não vou ficar no óbvio nessa pesquisa? Porque vocês sabem, né? Vocês todos, você tem essas crises e você prevê algumas conclusões e tal. Ela disse, Marli, vai fazer a pesquisa. Vai lá. Vai ler os poemas, vai ver tudo isso. E tá bom, eu fui. Então, nós vamos, por meio dessas 4 poetisas selecionadas, nós vamos verificar se houve ruptura, se há uma continuidade, se existem esses 2 aspectos, como é que funciona. Sim, os tipos de amor. Então, eu tive o amor como um recorte natural, certo? Mas aí tem todos esses tipos de amor. Falei, caramba, é agora. Claro, não tinha muito o que pensar também, porque se a Elisa Alberto falava de amor romântico, seria esse. Né? Mas eu achei interessante mapear também, e isso foi muito prazeroso, porque imaginem vocês, os anos que eu fiquei lendo poemas dessas mulheres todas, e separando, esse amor é fraterno, esse amor é materno. Então, quer dizer, virei quase uma doutora em amor. Beleza. Então, amor fraterno. Benilde Moura, Marilza Ribeiro, Luciene Carvalho, Lucinda Persona. Tá? Você vê que é um número pequeno, né? Mas é o suficiente, isso rende pesquisa, tá, pessoal? Rende pesquisa, sim. Aí o amor materno, também um número pequeno, muito bonito a presença desse amor em Marta Coco. Tem uns poemas maravilhosos. Amor filial aparece. E aí, amor romântico correspondido. Mas, qual é o unânime? O não correspondido. O não correspondido, cara. Aí, nós temos um amor sensual, e agora chama atenção. Século 19. Tá bom para vocês? Agora aqui. Claro, aqui entra naquilo que eu falei para minha orientadora, né? Mas não vou falar do óbvio. Mas e aqui? Perceberam? Pronto. Foi o meu achado, né? Tô salva, tese vai render, beleza. Vamos lá. E aí, o amor pela arte é um amor que você tem somente aqui no segundo 20 e começo desse 21. Bem? Claro, né? Estava falando de amor até agora. Então, essa pausa, pessoal, hoje é dia da poesia. Vocês lembraram disso logo cedo, quando acordaram, né? Cantaram parabéns, leram um belo poema, não é? Pois essa história do amor, como eu já disse a vocês, se impôs. Eu não tinha para onde correr. Eu queria o século XIX, eu queria Elisa Alberto, ela falava de amor romântico não correspondido. E aí a minha orientadora disse, Marli, mas você vai entrar para a psicanálise, você vai ter que entrar para a psicanálise. Você vai ter que fazer essa disciplina, não sei o que. Eu falei, não, professora, não vou surtar. Não vou estudar esse povo, não quero saber desse amor aí. Vou partir para uma outra linha.
Aí você vai discutindo, vai arredondando. Vamos ver a história do amor? Vamos ver o que é isso de amor? Como é que essas mulheres puderam amar lá no século XIX? Como é que a sociedade amou no decorrer dos séculos? Né? Porque o que é o amor? O amor é natural ou o amor é cultural? A partir desses questionamentos, então, é que eu entrei para as leituras sobre o amor. E fui lá fazer algo que eu não havia feito ainda na minha vida, que me levou para... Não vai dar para eu falar para vocês agora aqui para onde tudo que me levou, mas eu consegui ficar numa boa. Eu acredito no amor, eu, Marli, se vocês me perguntarem, porque quase sempre depois fala, e aí, você acredita no amor, professora? Completamente. Como uma necessidade básica, como comida, como água, tá? É necessidade. Mas, o modo como se viveu esse amor, ele foi bastante diversificado no decorrer da história da civilização. Né? Se hoje existe essa liberdade, não foi assim. Com Elisa Alberto não foi assim. Tá? Então nós vamos ver isso, e essa pausa que eu coloco aqui é justamente para começarmos a falar sobre o que é de fato a literatura. A literatura é o texto, ou o poema, ou o conto, ou o romance, ou a crônica. Tá? Só para começar, da nossa imortal Lucinda Persona. De amor. Ainda não sei o que vem depois do mundo. Na soma de tudo, na armação de um livro, tantas palavras em jogo, tantas formas de dizer a vida. Esta vida que, na medida do possível, eu não deixo correr por si mesma, como se fosse um rio, como se fosse um vento, como se fosse fogo. Às vezes, é bom governar o curso das coisas mais comuns, pôr a claro o que a alma guarda em conserva, como um pote de vidro guarda azeitonas. As elaborações do amor dão-me um certo medo. Sou animal e vivo em local desprotegido. Lucinda Persona, tá? Poeta contemporânea, mulher, culta, professora, fala de um medo que ela sente quando o tema é amor, quando a conversa é amor. Comum, previsível, para essa questão que eu me proponho verificar. Não seria esse medo, ele já não teria que ter sido dominado para essa mulher contemporânea? Ele está aí. Então, já se delineia uma continuidade, tá, nesse discurso. Bom, vamos então lá para Elisa Alberto. Licença só um pouquinho, pessoal, aqui. Lá no início do século, lá no século XIX, os primeiros registros escritos sobre o amor. Então eu fui lá nessa minha buscar. Primeiro registro escrito dos sumérios, um poema muito bonito, em que o poeta se refere à sua amada, comparando-a com frutos saborosos, com flores delicadas, e um poema lindo, tá? Então, o texto vai apresentar todo esse registro do amor lá no primeiro momento, e ele passa pela literatura brasileira toda, e ele vem aqui até o Mato Grosso, até as mulheres, tá? Passa lá pelo nosso primeiro romântico, homem, falando sobre amor, e aí ele chega na nossa Elisa Alberto. E é esse o poema que eu quero que vocês me ajudem agora
a analisar e pensar sobre ele. Vamos pensar aqui, século XIX, Cuiabá. Vejam esse título, insensível, ela diz. E aí ela vai. Agrada a flor do beijo do zéfiro que passa, que embora em curto instante de ansiado amor a enlaça. Mas tu desprezas rindo a aspiração fagueira do fervoroso voto da minha vida inteira. A praia alva estremece de gozo quando a vaga rápido culto rende e logo após se apaga. Mas nem sequer te move a adoração infinita de um peito que há de em sangue por ti bater ainda. O ferro, o próprio ferro do ímã atraído, só dele se desprende a força do removido. O ferro é mais sensível do que és. Pois se ao reclamo da lei do amor te esquivas, em vão eu te amo. Aí você pensa, rapaz, mas a menina lá no século XIX mandou ver, hein? Sabe, é uma carga que inicia lá no título, e ela finaliza aqui, esse último verso, ele repete, né? Ele é incisivo, em vão eu te amo, porque te esquivas, porque não há o que eu faça que te mantenha comigo. E é essa angústia desse eu lírico. Vocês leram algo mais aqui, nessa metáfora do ferro? Pode falar. Muito bem. Perfeito. Será que seria mesmo possível falar sobre isso? Forçar, de repente, uma leitura nossa, contemporânea, sobre uma metáfora que vai aparecer lá num poema escrito no século XIX por uma mulher. Fosse um homem? Falar. Qual seria a lei do amor da qual o amado se esquiva? Há uma lei? Amor com amor se paga? Era algo assim que rolava? Poder-se-ia especular, a despeito da metáfora do ferro e do ímã? Claro, está ali, né? Parece tão óbvio. Reclamaria o eu lírico pelo desejo explícito de se unir fisicamente ao ser amado? Seria forçar a análise interpretativa do poema, conduzir a leitura a partir das imagens poéticas a que as duas últimas estrofes remetem? Poderia uma mulher assim se manifestar no seu exercício lírico na segunda metade do século XIX, em Cuiabá, Mato Grosso? Questões a se pensar. Então, o primeiro capítulo eu fecho assim. Eu deixo mais outros questionamentos nesta ordem e vou seguindo. E aí vamos nós para a primeira metade, o primeiro 20, né? Nesse primeiro 20, pasmem, parece que há, a partir daquela Elisa que já chega acusando o sujeito lá no título, né? Parece que há um retorno, a mulher se retrai. Pelo menos neste time de poetas que eu consegui trazer para este estudo. Então, aqui vocês viram lá na tabela que eu selecionei a Maria de Arruda Miller. Tá? O Liceu hoje leva o nome dela aqui, né? Todos vocês conhecem o Liceu Cuiabano. E aí, vamos para o que interessa, que é o texto. Na literatura é sempre isso que interessa, tá, gente? Tem a biografia do autor, tem o contexto histórico, tem barará, mas é o texto que é a literatura.
Vejam isso, esse é o interior do Liceu Cuiabano, tá? A gente acha tão bonito, eu conheci outro dia o liceu, acho magnífico, sabe? Acho que é esse tipo de escola que toda criança brasileira deveria ter. Dali para mais, porque dinheiro há para fazer isso. Aí, olha lá, silêncio, saudade. Em nosso lar, pessoal, atentem para essa voz totalmente, esse tom totalmente diferente deste eu lírico. Silêncio, saudade. Em nosso lar, abençoado abrigo, impunhas sereno o arbítrio paterno. Teu porte varonil, misto de sereno e terno, eras querido, nosso guardião e amigo. Teus filhos o adoravam, eles comigo, em tuas mãos sentiam o leme do governo. Elas tinham firmeza, orgulho eterno dos que gostavam de viver contigo. Só nos resta agora o pranto silencioso da saudade. Mas nessas lágrimas fruímos o encanto da lembrança de tua integridade. És para nós símbolo perene, tanto quanto no amor viveu tua bondade. Então, claro, trata-se de um eu lírico assumindo uma devoção, uma homenagem até a um ser amado que se foi. Né? Vocês conhecem a história, quem viveu sempre em Cuiabá, ela foi esposa do governador, né? E ele se foi antes dela. Então, há um eu lírico aí que ele traz muito desse contexto. Mas não somente a Maria Miller, como as demais poetas desse primeiro 20, elas trazem muito forte esse contexto. Aquela espécie assim, desse herói mesmo, configurado socialmente, culturalmente, e a mulher é aquela que às vezes ousa não posso nem dizer reclamar, sabe? Mas algum queixume, alguma coisa assim, ela externa, mas é sempre aquele estado de devoção. O lar, no caso, o símbolo da vida em comum, da casa, da união do homem com a mulher, do amor, da conjunção do fogo com o seu receptáculo. Segundo Chevalier, né, constitui o espaço do qual o ser amado era o guardião e amigo. Assim como o herói, o guardião simboliza a junção das forças celestiais e terrenas, e por isso o arbítrio paterno era conduzido de modo sereno e terno. Seguimos então, depois da Maria Miller, pessoal, Antídia Coutinho, Guilhermina de Figueiredo, Benilde Moura, Maria da Glória Novis e a Maria Santos Costa Aguirre, elas seguem esta linha, tá? É esta mulher submissa que ousa escrever, que ousa externar, por meio deste eu lírico. Sim. Poxa, mas alguma coisa está errada aqui, né? Entendi. Não, é compreensível também, né? A saudade, o silêncio, a saudade, ela sente isso muito, ela é um euli. Isso. A admiração, né? Essa admiração em Maria Miller, ela é muito forte. Eu colocaria assim como a tônica da lírica de Maria Miller, é a admiração que ela externa a este ser amado. Tá? É sensacional. Agora, as demais, pessoal, elas têm
uma dor diferente, que não é essa da saudade e da admiração, embora ela apareça também, mas especialmente a Antídia Coutinho, é uma tristeza muito diferente da solidão, quase daquela solidão de quem nunca amou. Onde está o amor? O que é o amor? Sabe? Ele não chega, o amor não chega, o amor não vem. Então é angustiante acompanhar, tá? Bom, então vamos para a Amália Verlangieri, que junto com Marilza Ribeiro, opa, estamos chegando, né? Lucinda Persona, Luciene Carvalho e Marta Helena Coco trazem características modernas em sua poesia, tanto nos temas quanto na forma. Vocês perceberam em Maria Miller o soneto, né, a forma clássica, bem parnasiana, embora os temas românticos, né? Os elementos regionais continuam aparecendo aqui com essas poetas contemporâneas, mas não constituem a matriz da sua produção. Ao contrário, manifesta liberdade de conteúdo, forma e expressão. O amor que as vozes líricas enunciam no segundo 20 e início do 21 traz um novo tom revelador de novas imagens. Nesse grupo de poetisas não se encontra o rigor formal verificado na constância dos sonetos do período anterior do primeiro 20. Então, aqui no primeiro 20, é muito curioso isso, pessoal, para o pesquisador. Você tem uma Elisa Alberto, lá no 19, que destoa tanto na forma, como no modo de falar desse amor. E aí você tem todo um primeiro 20, que parece formar assim, um bloco compacto, porque soneto, 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 todas trazem o soneto, essa forma clássica, né? E aí na Amália Verlangieri você terá a ruptura dessa sequência. E a Amália, ela, além da liberdade formal, ela vai trazer também as marcas muito fortes, simbolistas, nas imagens que ela externa nos poemas. Tá? A Marilza Ribeiro, acho que todos aqui devem conhecer essa poetisa, ela acabou de lançar um livro, eu não tenho esse último dela ainda, que foi do ano passado, preciso verificar isso. A Persona, né, que lançou esta semana, e eu ganhei aqui um poema de Lucinda Persona. Imaginem vocês como eu estou com isso, né, na Semana da Poesia. A Luciene Carvalho e a Marta. Então, aqui você vai ter uma mulher que passa, um eu lírico, né, que passa a falar de amor, não mais com aquele tom vitimista, com aquele tom de saudade, silêncio, não sei o quê, aquela coisa triste. E você tem um eu lírico que assume uma postura, que deixa de ser o objeto, que deixa de ser dentro de uma relação apenas aquele que observa ou que chama a atenção para si, por favor, olhe para mim, eu estou aqui, eu preciso ser amada. Não, esse eu lírico aqui, ele vai assumir uma voz de sujeito da relação amorosa, tá? É claro que nós temos, pessoal, desculpa, além desses amores lá da tabela que eu coloquei, faltam ali alguns tipos de amor, inclusive o amor homossexual. Eu conversei tal com a minha orientadora e acabamos não colocando. Mas há também, na literatura produzida por estas mulheres, a partir da Amália Verlangieri, com fortes traços desse amor homossexual, até na Luciene Carvalho, né? Quem conhece a obra da Luciene sabe disso.
Então, é muito amor, né, gente? Tem amor aí para todo gosto nessa literatura. Pois bem, continuando. Então, esse aspecto acentua as características da lírica moderna, sobre as quais falou Friedrich, de que nos bons líricos as liberdades formais não são anarquia, mas uma bem refletida pluralidade de sinais significativos. Não se diz com isso que o grupo de poetisas que produziu no primeiro 20 apresente menor qualidade estética. Não, nada disso. O que ocorreu foi que elas escreveram sob a influência que imperava no período em Mato Grosso, aliás, não apenas romântico-parnasiana, mas também significativamente, simbolista. Essa herança está presente ainda na produção de Amália Verlangieri, pois, embora não haja preocupação com o rigor parnasiano, as imagens que o eu lírico enuncia trazem, entre outras, o infinito e o incognoscível dos simbolistas. Vejamos aqui o que eu selecionei para vocês. É curioso na Amália Verlangieri como grande parte dos poemas dela são intitulados assim, poema. Tá? E aí depois ela tem um outro bloco que ela enumera. Poema 1, poema 2, poema 3. E você vai vendo uma ascendência nos versos, nos poemas. Então ela diz: vem, não prolongues com tua ausência meu sofrimento. Vem e enche minha alma vazia que clama por ti, só em ti vive ainda. E partirás depois como partiste, não importa ainda assim. Vem e caminhemos outra vez bem juntos. Tu, enchendo minha alma de sonhos, fantasias, e eu transbordando em ti minhas quimeras. Doces quimeras, mais preciosas hoje, porque sei que vais partir amanhã. Então, veja, esse vocabulário, essa coisa da quimera, essa coisa do sonho, da fantasia, toda uma temática bastante sugestiva dos simbolistas. E a obra completa dela está reunida nessa coleção aqui, das vozes femininas, coleção da Unemate, né, com a Academia de Letras, Vozes Femininas. Nós temos aqui a Arlinda Morbeck e a Amália Verlangieri. Então, belíssimos os poemas da Amália. Ela traz características modernas em sua poesia. Então, lá da virada, vocês viram, né, entre o primeiro 20 e o segundo 20. De extrema qualidade a poesia da Amália. Então, ela vem muito nesse tom. Há muito essa situação desse amado que vem e que parte. Esse amado, este ser amado. Não necessariamente um homem. É um ser amado. Tá? Que vai, que vem, que parte. Há um impedimento muito grande para que este amor se realize, se concretize. Tá? Então, indico para vocês, pesquisadores, essa poesia. E agora, as contemporâneas. Então, está aí, né, um sem número de volumes, eu nunca contei, mas com exceção desse último da Marilza Ribeiro, eu tenho a obra completa, praticamente, das contemporâneas, né. Então, acho lindo, assim, acho bonito, acho é muito vivo, né, o que essas mulheres produziram no segundo 20, final do segundo 20 e agora início do 21. A Marilza, a Lucinda, a Luciene, a Marta Coco. Quer dizer, elas produzem e publicam muito. Os professores, colegas estão aí. Eu diria que hoje, isso é independente dessa apresentação. Nós temos aqui na plateia 2 poetas que eu admiro muito e que a Danielle, minha extensionista, né, do projeto do Instituto, conheceu, leu os textos, né? E isso é um grande sonho meu,
que todo o ensino médio desse estado conheça os seus poetas, os seus escritores, o que se produz aqui em literatura, em cultura, né? Mas, enfim, a Clise e o Ivens, dois poetas de primeira grandeza aqui conosco. Mas eu não, além dos dois, eu diria ainda Santiago Vilela Marques, lá do norte do estado, tá? Então nós temos esses três poetas que publicam, que escrevem e que são reconhecidamente bons poetas. Agora, as mulheres estão com tudo, né, galera? Fala sério. Contemporaneamente, as mulheres estão com tudo e produzem. Então, dentro dessa proporção do meu estudo, assim, uma grata constatação, né? Que a mulher hoje, ela, além de escrever, ela publica. A mulher, ela chegou na academia, ela está aqui. Né? Então, houve essa ascensão no decorrer destes séculos, embora extremamente lenta. Né? Bom, e agora, este poema de Marta Coco, que vai destoar completamente de tudo o que vimos até aqui. Mas talvez, de algum modo, ele busque algum resquício lá da Elisa Alberto. Vamos ver como é isso. Intervalo comercial, começando pelo título. O que é o intervalo comercial? Um tempinho muito curtinho ali, né? Entre um capítulo e outro, entre uma sequência e outra. Então, vai lá. Intervalo comercial. Ama depressa. Já avisa aí, ó. Primeiro verso. Ama depressa, que não há tempo para jogos, nem de dados, nem de charme. Ama com o amor que tiveres na manga, antigo ou novo em folha. Rapidamente, que não garantimos sobrevida fora da bolha. Ama aí mesmo, bate a escada, e cuida que o azar no amor não te dará algum dinheiro. Não pense nos prós e contras, na teoria e nas contas. Ama, apesar da moda, dos obesos, dos nem tanto e dos tísicos, sem levantar hipóteses. Deixa aos físicos o aviso sobre as ilusões. Ama sem a nostalgia do vinil e da rádio AM. Ama logo sem a obsessão da alma gêmea, espécie de incesto platônico. Não te dissipes com a princesa ou príncipe virtual com que copulas nas madrugadas e no intervalo para o almoço, na ausência do chefe, na ausência especialmente de um amor de carne e osso. Ama mesmo com este amor estrupiado por inumeráveis contingências, além do que pode este poema. Ama passando da medida do peso, altura ou profundidade com que tens aferido a existência. Ama com todo desejo, não aquele de habitar a lua, mas o de ir à esquina para uma cerveja ou café. Ama imediatamente, com ou sem rima, refrão, música, tema, ceticismo, desilusão ou fé. Quem procura demais, nunca acha o sapato torto. Ama a criatura, o tempo urge. Se não podes cumprir as exigências da alma, ao menos não dispenses as do corpo. Marta Coco. E agora, galera? Que amor é esse aí? Hein? Que amor é esse aí? É um amor de uma mulher sujeito que assume essa condição deste amor contemporâneo, deste amor moderno, deste amor maluco, deste amor que talvez nem seja um amor assim, né? Que seja muito mais corpo, que seja muito mais tesão, que seja muito mais qualquer outra coisa, tá? Mas é um eu lírico que assume um lugar e diz isto. Ele pode dizer isto.
Ele não precisa usar uma metáfora do ferro, do ímã e tal, da analogia que pretendemos fazer aqui. Percebem? Ele vai e diz. Esse eu lírico diz. Ele assume para si a condição de sujeito. E esta mulher diz, ama assim, desse jeito. É uma autonomia no modo de dizer. Percebem? Então vejamos. Os 2 últimos versos resumem a condição para amar. Se não podes cumprir as exigências da alma, ao menos não dispenses o corpo. Essa condição já foi enunciada nos versos 19 e 20, no modo imperativo. Ama, logo, sem a obsessão da alma gêmea, espécie de incesto platônico. E é retomada no fecho do poema, estruturada como condição. Porque o eu lírico, externando a ideia do incesto platônico, remete à concepção de amor para a união dos princípios outrora separados. Por isso, descarta a obsessão da alma gêmea, que se converte em espécie de incesto platônico. Pois bem, gente, vejamos. Há toda essa questão platônica, né? Não importa se os princípios outrora separados estão novamente unidos num único ser, ou seja, vivendo uma vida comum. Nessa concepção, o amor proporciona o encontro do ser humano com sua natureza e unidade original, levando-o à felicidade, à paz e à alegria interior. A ideia de reencontrar a natureza primitiva e reconstruir sua totalidade, gerando o sentimento denominado amor, não é externada no poema. Aquela velha historinha das metades da laranja não está nesse poema. Tá? A imagem de apelo do intervalo comercial manifesta uma voz lírica que solicita e ordena que se viva o amor amando, independente do contexto em que a oportunidade de amar se apresente. Então, pessoal, por essas minhas andanças aí, por toda essa história do amor, a origem do amor, história do amor no Ocidente, história do amor no Brasil, não achei história do amor em Mato Grosso. Rende pesquisa, saber como era essa coisa toda, como se namorava aqui. Lá no início, como era? Porque se não é natural, é muito cultural. Tem muito de cultural no modo como se ama. Tá? Hoje eu posso amar de maneiras que quando mocinha, Deus me livre. Tá? Deus me livre. Então, para a condição de gênero, quando eu penso mulher, dentro desse contexto, se dizendo liricamente, eu faço toda eu consigo fazer todo um panorama de como foi permitido a essa mulher também relacionar-se amorosamente durante esses períodos. Então, se sabe aqui o quê? Em Mato Grosso, não foi diferente de nenhum outro lugar do Brasil e do mundo. Tá? Então, nós já éramos sempre o quê? Talvez sejamos ainda em parte a periferia da periferia. Né? Porque se os centros irradiadores da cultura, São Paulo, Rio, tal, aqui para nós, imaginem vocês, lá no século XIX, início do XX, o quanto demorava, né? Tanto é que a nossa estética literária, ela tem sempre um atraso, se compararmos com os períodos vivenciados no Brasil, né? O romantismo e tal, e tal, e tal. Então, sempre aqui, uns 50 anos de descompasso. Natural. Hoje, talvez, isso não seja tão percebido, porque o mundo virou esse quintal, né? Então, a internet está aí e deslocou todas essas concepções. E também o modo como se ama. Porque é cultural. Bom, vejamos então. O século XX foi denominado por alguns críticos e pesquisadores como o século da mulher e do amor.
O amor livre, lembram? Anos 60, parará, liberdade? Tá. Mari Del Priore, gente, essa mulher eu indico, tá? Foi um achado essa mulher na minha vida. Acredita que, mais especificamente, no meio do século XX, ocorreu uma fenomenal ruptura ética na história das relações entre os homens e mulheres. Esse fenômeno, iniciado em fins do século XIX, estabeleceu-se em função das profundas transformações sociais e econômicas que foram consolidando muito lentamente novas formas de viver e pensar e, por isso, novas identidades. Então, são essas rupturas, essas revoluçõezinhas que vão indo e vão transformando o modus vivendi. E, calma aí, gente, está terminando. O século XXI se consagra, então, o século da liberdade. Licença só um pouquinho, gente. Pois bem, mulheres e homens se debatem entre as pressões que a nova configuração instaurou. Confundir a liberdade da escolha amorosa, imenso progresso, com a da liberdade individual. Ora, o amor só é livre de qualquer imposição em uma sociedade de indivíduos livres. Eis o amor submetido, hoje, a um contexto que impõe a homens e mulheres uma exigência contraditória. Amar apaixonadamente, se possível ser amado do mesmo jeito, mas permanecendo autônomo. É o que sobra. É o que sobra para nós. Entre os conflitos estabelecidos ao longo dos séculos, entre as rupturas e continuidades, lembram que eu falei para vocês no início, sobre as rupturas e continuidades, avanços e estagnações, surgem as imagens sobre o amor externadas na lírica de autoria feminina em Mato Grosso, que, como toda arte, segundo a concepção de paz, exprime a luta dos opostos que a poesia transforma em harmonia, ritmo e imagem. Ao longo dos séculos, e ainda nos tempos atuais, grande parte das histórias de envolvimento amoroso intenso ocorre na vigência de impedimentos externos. Romeu e Julieta, eu acho que o clássico dos clássicos nesse sentido, né? Está aí sendo reinventado até hoje, né? Do mesmo modo, as imagens sobre o amor que a lírica produzida por mulheres em Mato Grosso enuncia parecem ter se diluído em séculos de esquecimento por uma história que as preteriu. Então, Elisa Alberto está lá, com aquele poema instigante, em que ela já acusa o sujeito, lá no título, insensível, ela diz. E depois vem com aqueles, né, aquelas sugestões lá que são bem pertinentes. Mas o amor e a mulher, insondáveis em seus mistérios, suas alegrias, suas tristezas, seus anseios, seus desejos, seus delírios, sua sutileza e, sobretudo, sua força, convergem sempre para o lugar que lhes é íntimo e peculiar. Os corações e mentes de todos os seres humanos, para a história infinita, criada e recriada no fluir de todos os tempos. E agora, como é o dia da poesia, como é sábado, um dia propício para o amor, gostaram? Vocês estão pensando nisso que eu sei, tá todo mundo, tá acabando, né? Beleza. Marilza Ribeiro, que eu espero ver em breve aqui nesta casa como imortal, né? Belíssimos poemas, uma obra muito, muito bonita. Assim, com um conteúdo amoroso, já que esse foi o tema sobre o qual eu me debrucei, né? A Marilza, e eu estive com ela também, estive com todas que foi possível.
ela teve um prazer em me contar de como ela era namoradeira, sabe? E eu tive um prazer em ouvir, porque eu já tinha lido toda a obra tal, e ela é psicóloga, ela desenvolve uns projetos, um trabalho muito bonito, dessa coisa corporal, da dança, uma sensibilidade, assim, incrível, né? Então, passei umas horas inesquecíveis com a Marilza, e como eu tive que fazer a seleção, né, pessoal, que eu não podia falar de todas aqui para vocês. Eu espero que outros momentos aconteçam, que a gente possa conhecer mais algumas. Especialmente aquelas do primeiro 20, né? Então, a Marilza vem para nós. Depois de me renasceres com tuas mãos de amor, do fundo destes medos para o repouso suave por entre os teus dedos. Deixa-me nua no centro de um tempo de espuma, sabores de agora, para que eu não sinta, então, que acabas de sair. Lindo, 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 lindo. Esse poema é belíssimo. Esse poema é belíssimo. E é isso. O amor e as mulheres em Mato Grosso. Eu acho que é uma história, assim, que deu muito certo, né? Eu não imaginei que o recorte seria o amor, quando eu levei esse projeto para a UNB. Eu imaginei uma outra linha, que era de fato a linha social. Mas a Elisa Alberto, com aquele poema instigante lá do século XIX, que determinou por mim. E aí eu me deixei levar pela mulherada. Falei, vamos em frente, então. Então, não publiquei, mas ela já está disponível. É Ruptura e Continuidade em 3 séculos de poesia feminina em Mato Grosso. Está lá toda essa bibliografia sobre o amor também, sobre tudo que eu tive que... Pessoal, é só você jogar da UNB, né? Está disponível lá na... Sim, teses, né? Trabalhos e teses. Rupturas e continuidades em 3 séculos de poesia feminina em Mato Grosso. Obrigada à academia por... Obrigada ao Unemate, né? Eu acho que a professora Olga, o professor Aguinaldo estão aí. Agradeço também aos alunos do Instituto Federal, o pessoal do secretariado executivo, as meninas do ensino médio que estão aí, e a vocês todos, os fortes, que estão aqui no sábado à tarde, ouvindo literatura. Obrigada.